O Cruzeiro venceu o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro, mas será que foi uma boa atuação? E o Mirassol perdeu de conseguir um resultado melhor, mesmo jogando fora de casa. E a gente vai trazer a análise completa aqui desse jogo, por isso que eu tô aqui do lado do Vintians da Licani. Acompanhou de pertinho Cruzeiro e Mirassol, viu as fragilidades do time vencedor e também do time perdedor. O jogo, pelo que se mostrou, poderia ter tido um resultado bem diferente, né, Vintians? Pois é, o Cruzeiro resolve cedo, né? O Cruzeiro tem 2 gols logo cedo e consegue abrir uma vantagem importante. E a questão é que o Cruzeiro abre essa vantagem muito pelo quarteto que tem o Leonardo Jardim à frente, né? Com 4 atacantes, com Wanderson, Gabigol, Caio Jorge e Dudu. Mas esse quarteto também traz uma desvantagem para o Cruzeiro ao longo da partida. Uma desvantagem e vantagem ao Mirassol que o Mirassol não consegue aproveitar. Porque espelha o esquema. O Mirassol entra num 4-3-3 na teoria, porque o Chico Quem é um meio-campista de origem, mas o Chico passa a compor uma linha de ataque, passa a ser um atacante ao lado do Yuri Castilho. Então o Mirassol, que poderia ter vantagem no meio-campo, não tem, porque entra no mesmo 4-2-4. E aí que tá, a gente vai ver as imagens aqui, mas o Mirassol, mesmo com essa vantagem não aproveitada na essência, cria muito mais. Tem mais chances de gol, tem muito mais posse e domínio do jogo. Teve pênalti perdido, verdade, né? O Cássio faz a defesa do pênalti batido pelo Reinaldo. Então, assim, é um Mirassol que poderia sim ter melhores resultados. Eu queria falar uma coisa antes da gente ir para as imagens, tá? O Mirassol tem um treinador excelente. Gosto muito do Rafael Guanais é muito interessante. Gosto muito. E tem um jogo muito moderno. Mas o Mirassol não tem as peças suficientes para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, talvez tenha tido, logicamente, essa possibilidade de vencer o jogo e não ganhou. Inúmeros vão acontecer da mesma maneira. Gosto até de comparar com o Southampton na Inglaterra, né? Um time que tem uma ideia de jogo moderno, tinha pelo menos com o Russell Martin, né? Ideia de jogo moderna, muita posse de bola, imposição. O Norwich, quando subiu umas temporadas atrás, foi a mesma coisa. Joga bonito, joga pra frente. O Burnley do Company, a mesma coisa na temporada passada. Então, assim, são times que sobem com uma ideia interessante de jogo, que é o Rafael Guanais com o Mirassol. Mas é um time que, logicamente, não tem as peças necessárias para figurar na elite do futebol brasileiro, né? Vamos com imagens. Vamos explicar isso melhor aqui nos lances. Vamos nessa. Pode dar o play para nós, meu querido Andrés. Ó, o Cruzeiro, e aqui dá para pausar já. O William é um lateral direito que avança toda hora, 2 assistências na partida, né? E dá para ver como o Mirassol tenta igualar ou pelo menos ter um pouco de vantagem contra os 4 atacantes do Cruzeiro. Aqui o Reinaldo marca o Wanderson, 1 contra 1, né? Então o Wanderson já teria essa vantagem do 1 contra 1. O Gabigol não tá dentro da área, ele vem para trás. E aí o João Vitor, que estava na marcação dele, fica na sobra. Tá certo, não precisa acompanhar o Gabigol lá, mas isso pode, como gerou vantagem para o Cruzeiro na partida também. Vou explicar mais para frente. Aqui o Caio Jorge sendo marcado pelo Gemes e também pelo lateral direito Lucas Ramon. Os dois estão marcando 1. O Gemes está na sobra e o Lucas Ramon está acompanhando o Caio Jorge. E o Dudu, que faz o gol, tá sozinho. Sozinho, não. O volante do Mirassol, né, o Neto Moura, tá marcando o Dudu muito próximo, mas marcando naquela, né? Ele tá acompanhando o Dudu. Ele não vai acompanhar até o final. Ele tá só fazendo a sombra no Dudu. Aí que sai o gol. O Cruzeiro tem 4 atacantes, um que sai bastante e 3 enfiados. E aí, logicamente, né? Quando você tem essa vantagem, ou pelo menos esse enfrentamento 1 contra 1 na área, é muito mais provável que o atacante vá vencer a marcação. Sim. O que acontece? Então tem o cruzamento do William, pode dar o play aí, meu querido Andrés. O Cruzeiro cruza, né? O William faz o cruzamento e o Dudu completa na segunda trave. O Lucas Ramon tenta se recuperar e não consegue. O segundo lance, isso fica ainda mais claro, dá para pausar aí também. O William tabelou com o Wanderson, que está por aqui, e se torna um ponta. Então, dos 4 atacantes do Cruzeiro, o William é o ponta direito nesse lance. O Gabigol está no 1x1 contra o João Vitor, o Caio Jorge está no 1x1 contra o Gemes e também o Dudu está no 1x1 contra o Lucas Ramon. O que acontece? O Gabigol é muito acima, tecnicamente falando, do João Vitor. É um jogador que consegue aproveitar muito bem as costas da marcação. E ao cruzamento, o Gabigol passa fácil e faz o gol. Então, assim, dá para até botar o lance para a galera assistir também. É interessante. Esse quarteto de frente do Cruzeiro vai ter muita vantagem contra muito time no Campeonato Brasileiro. E só para colocar um ponto antes da gente ver como o Mirassol tentou combater ou não conseguiu combater isso, né? O Cruzeiro vai obrigar muito time no futebol brasileiro a jogar com 5 defensores. O Cruzeiro vai fazer muito time fazer como fez o Internacional contra o Flamengo. Recuar um dos volantes, entre os zagueiros para formar uma linha com 5. O Flamengo também utilizou o 4-2-4. Como o Cruzeiro utilizou o 4-2-4, como o Mirassol utilizou o 4-2-4. Tem bastante time utilizando esse sistema. Como o Brasil utilizou o 4-2-4 contra a Argentina. Com 5 meio-campistas, deu ruim. Olha a comparação que dá pra gente fazer aqui, como o futebol é tão legal. A Argentina fez certo em encarar o Brasil com não 3, não 2, mas 5 meio-campistas.
o Rafael Guanais tinha que ter pensado como pensou o Scaloni. O Rafael Guanais poderia ter colocado desde o início do jogo também, talvez, o José Aldo, né, que é um volante interessante para ter superioridade no meio campo. Até porque a gente vai começar a mostrar lances do segundo tempo. Exato. E aí tem a alteração tática e o Mirassol melhora no jogo. Exatamente. O Mirassol cresce, o Mirassol poderia ter saído com um resultado melhor de Minas. E aí que tá, o Cruzeiro conseguia pressionar mais no começo do jogo. Esse lance é antes dos gols do Cruzeiro, antes da vantagem do Cruzeiro, dá pra gente tocar. Dá pra ver o Neto Moura entre os dois zagueiros, né? Vai formar uma saída com 3, com o Danielzinho como 1, 3 mais 1. Olha o espaço que tem o Danielzinho. Isso é bom? Não, ele tá distante das opções de passe. Ele vai até se aproximar, fazer a jogada, mas não vai conseguir. Aqui eu falo da pressão do Cruzeiro. E como o Mirassol é moderno, né? O Mirassol não faz a saída mais em 3 mais à frente. Quando é pressionado, utiliza o Muralha para fazer a saída em 3. O Muralha joga para a direita, a bola vai rodar no lateral, vai voltar e o Mirassol vai ter que dar o bago. Então, quando o Cruzeiro conseguiu avançar a marcação, avançar suas linhas e pressionar o Mirassol não conseguiu sair. Quando o Cruzeiro marcou baixo, o Mirassol conseguiu sair, como nesse lance dá para ver. Outro ponto que fez o Mirassol conseguir sair. Falei, 2 volantes do Cruzeiro, o Wallace e Matheus Henrique, 2 volantes do Mirassol, o Neto Moura e o Danielzinho. 2 para 2, não há vantagem. Mas se o Chico, que vinha sendo um atacante ao lado do Yuri Castilho, ou o próprio Yuri Castilho participam, aí tem vantagem. Aí o Mirassol consegue ter 3 para 2 no meio campo e consegue criar chance como nesse lance. Vamos ver de novo essa estrutura tática do Mirassol. A bola vai ser batida na falta, né? O Danielzinho aparece entre os dois zagueiros para sair e o Neto Moura tá como esse primeiro volante. Então 3 mais 1. O Danielzinho dá a bola lá no lado esquerdo, no Reinaldo, e vai sair para fazer essa jogada com 2 volantes. Ó, Yuri Castilho e Chico por aqui, lado a lado, como 2 atacantes. A bola vai passar pelo Danielzinho e Yuri Castilho vai aparecer aqui, como um meio-campista para armar jogada. Encontra o Cleison. Pausa aí para mim, Andrés. Olha o que é interessante. O Mirassol coloca todos os jogadores do lado esquerdo da jogada. Sobram Chico e também aqui o Everton Maceió, né, que foi o ponta direito que iniciou a partida. Esse time do Mirassol tem muito como um princípio aglomerar jogadores de um lado para fazer a virada e ter um mano a mano. Nesse lance assustou assim, no segundo tempo também. Dá pra gente dar o play porque o Cleison vai conseguir virar essa bola, o Chico vai ser opção por aqui, mas o Maceió vai dominar. O Lucas Ramon vai ultrapassar pelo lado direito e cruza. Já tem 4 contra 4 na Exatamente, você gera vantagem. O Chico ganha do Gamarra e consegue, no enfrentamento 1 contra 1, que o Cruzeiro aproveitou, o Chico consegue aproveitar para fazer o lance de perigo também. De novo, aqui no segundo tempo, e aí o Ale menciona e é muito válido, há uma mudança no Mirassol. Sai o Everton Maceió, entra o Edson Carioca. O Edson Carioca, um centroavante, um atacante de referência. O que acontece? O Chico sai da posição ao lado do Yuri Castilho e se torna meia-direita, né? E ele vai participar mais, vai se aproximar mais, vai estar muito mais próximo da criação do Mirassol. Aí o Mirassol começa a jogar, começa a criar mais chances, começa a assustar mais o Cruzeiro. Por quê? Tem a superioridade, tem o 3 contra 2 no meio campo. Então, saída em 3 zagueiros, né? Aqui o Neto Moura entre os 2 zagueiros com o Danielzinho. Dá pra gente dar o play e dá pra ver que o Chico tá lá, ó. A aproximação começa a vir mais, né? Exatamente, posicionado como um meia. Aqui o esquema montado, a bola vai girar lá pro outro lado e o Chico tá posicionado mais próximo da marcação, mais próximo da construção, perdão, do Mirassol. Chega no Lucas Ramon, o Chico vai participar e aqui o Edson Carioca como um segundo atacante. De novo, pausa aí pra mim, Andrés. Muitos jogadores do lado direito, a virada de jogo, o Cleison vai dominar no 1 contra 1 com o William. O Cleison não é um baita jogador, não é um primor, mas no 1 contra 1, o atacante tende... É o forte dele. Exatamente, o atacante tende a vencer a disputa, porque está correndo embalado de frente contra um lateral que tem que correr de costas para recompor. E aí que é interessante, dá para soltar o vídeo pra gente? O Cleison vai dominar por aqui, ele vai partir para cima do William, aqui os 2 atacantes contra 2 zagueiros. Vai ter o cruzamento e o Edson Carioca vai perder uma chance claríssima, livre de marcação na marca do pênalti. Era a chance para o Mirassol empatar o jogo. O Gabigol entende isso. Tá? O Cruzeiro precisava, em dado momento da partida, manter posse da bola, manter o jogo no seu pé, tirar a bola um pouco do Mirassol, que estava assustando, estava criando, estava ganhando em posição. Dá pra gente ver e vai sinalizar aqui quando soltar o vídeo. O Gabigol abre os braços e fala, calma, calma, mantenha a posse da bola. Ele vai, ó, fala pro William, calma, calma, ele vai pedir a bola, segura, respira, o Cruzeiro tenta ficar com essa posse da bola, que ele pede de novo, calma, calma, vamos com calma. E aí que é interessante, 3 zagueiros, o Gabigol, como eu mencionei, pode pausar, Andrés. O que é interessante do Gabigol posicionado como meio-campista, né? 3 zagueiros, Gabigol e Matheus Henrique com 5 atacantes.
o esquema da moda, né? Que já foi da moda há muito tempo no futebol e voltou. 3-2-5. O 3-2-5, o WM, né? E por que é interessante que o Gabigol saia muito da área? Porque ele vai disputar com o Matheus Pereira. Nesse jogo, o Matheus Pereira entra e o Gabigol para de aparecer. Por quê? Porque fica fixo como um centroavante. Então, para mim, e aí uma projeção do que pode ser esse Cruzeiro na temporada, para mim, não devem jogar juntos Matheus Pereira e Gabigol. Porque um vai jogar na do outro. Quando tá o Matheus em campo, o Gabigol não vai conseguir sair tanto para ajudar essa saída. E aí, quem acompanha o Fominhas, nosso programa ao vivo de segunda e quinta, 4 da tarde, eu falei lá que ia jogar o Caio Jorge com o Gabigol. Sim. E aí, não, mas os dois são centroavantes e tal. O Gabigol ele se sente mais confortável quando ele não tá como uma referência. Quando ele sai, sim. Quando ele sai. Quando você tem um esquema com 4 atacantes, Dudu é ponta esquerda. O Wanderson pode ser esquerda também, mas também joga na direita, né? Sim, Jogou, sim. inclusive, na direita nesse jogo. O Caio Jorge é um 9, que vai conseguir fazer uma parede, que também tem um bom ataque ao espaço, né? Um 9 que tem algumas boas características. Não sair da área para construir. Sim. O Gabigol, mesmo no Flamengo de 2019, no auge dele, maior fase da carreira da vida dele, ele também tinha essa liberdade. Ele vinha muito da direita para dentro. Ele tinha outros jogadores atacando espaço também, Sim. mas ele não é um cara que fica plantado na área. Ele tem um ataque ao espaço muito forte. Inclusive tem visão para jogo dele aqui no canal falando isso quando ele foi contratado no começo do ano para o Cruzeiro. Só que ele tem essa capacidade. Então, para jogar com 4 atacantes, é o cara, junto com o Dudu também, que vai vir por dentro algumas vezes, né, para ajudar a construir esse jogo para o Cruzeiro. Sim. Que sem o Matheus Pereira não tem mais aquele meia como era no passado, né? Sem o Matheus Pereira como titular absoluto do time, né? Como dono do time, como era no ano passado. Então, são algumas alternativas que o Cruzeiro começa a encontrar com o Jardim que podem fazer esse time jogar, né? Mas algumas preocupações também que a gente tem pelo que foi mostrado na estreia. E aí o que é interessante, o Gabigol sai dessa posição e vai se tornar um centroavante, mas a linha de 5 do Cruzeiro não desmonta. Então você tem um 3-1-5-1 praticamente nesse time do Cruzeiro. Ó, o Matheus Henrique continua como um volante, a linha com 5, com o Gabigol na referência do ataque. O que é importante? O Dudu não está na ponta, os dois laterais estão bem abertos em amplitude. O que vai acontecer na jogada? O Gamarra vai lançar e o Dudu não está na ponta, ele consegue fazer um pivô do meio para a esquerda. Tabela bem com o Kaique que chega no fundo, o cruzamento é cortado. Mas é uma chance de perigo e uma das raríssimas chances e momentos em que o Cruzeiro manteve posse de bola. Em que o Cruzeiro ficou mais de 1 minuto tocando bola, porque o Gabigol pediu. Parou, pediu calma para todo mundo para jogar. Então, e apesar da jogada sair no lançamento do Gamarra, o Dudu tá completamente livre. Né? Exato, é uma jogada porque o lateral fica na dúvida. Exato. Ele vai marcar o ponto ou vai marcar o Kaique que tá subindo no lateral esquerdo, né? E é mais uma vez... ele não tem a certeza qual que ele vai fazer, sobra espaço. E é mais uma vez que aparece que a gente mencionou no começo do vídeo. Quando você tem 4 atacantes, se você colocar mais os 2 laterais, você vai ter 6 atacando uma linha com 4. E alguém precisa descer, né? Quais são as lições desse jogo pro Cruzeiro? É que o Cruzeiro vai obrigar muito o time a jogar em bloco baixo. O Cruzeiro vai obrigar muito o time a colocar um jogador a mais na defesa. E se esses jogadores não tiverem qualidade e coordenação suficiente para marcar essas jogadas de cruzamento que são muito fortes, o Cruzeiro vai sim punir os adversários. Mas o Cruzeiro tem que ter posse de bola. Tudo bem que o Mirassol é um time de posse ao extremo, né? Não parece, é o Mirassol, mas o time do Guanás, os times do Guanás, o Operário do Guanás, a Tombense do Guanás, o Atlético Paranaense do Guanás no Campeonato Paranaense, quando teve lá em 2019, são times de posse, são times de manter posse da bola, são times de imposição. Então, o Mirassol vai sim também obrigar muito o adversário a ficar sem a bola, mas o Cruzeiro, pela qualidade técnica do elenco, deveria ter um sistema mais organizado para inibir essa questão. Então, assim, para deixar chaves desse vídeo, o Cruzeiro vai sim obrigar muito o adversário a se defender mais, mas tem que ter mais posse de bola e mais ideia do que fazer com essa bola. O Mirassol é um time que vai ter muito a posse da bola, mas talvez peque nessa qualidade individual, de permitir chance clara de gol, mas também de, como foi com o Edson Carioca, matar a chance que vai criar. Vocês tinham percebido como esse jogo foi rico em análise tática, em questões que a gente teve na partida, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aqui no canal, no quadro Visão para Jogo, tem outras também, outras análises. É muito rico, porque a gente também tem essa parceria com a Prometrics para trazer esses detalhes para vocês, eles que são o centro de inteligência do futebol e que tem todas as ferramentas para que a gente possa fazer uma análise desse nível e levar até vocês para entender um pouco mais dos porquês do futebol. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha com seus amigos e, claro, segue a gente, o crescimento está muito rápido. A gente está batendo aí de longe todas as metas que a gente colocou no começo do ano, né? Muita coisa. E a gente espera por mais, por isso que a gente traz esse conteúdo nesse nível para vocês. Então aproveita, segue aqui o canal, deixa o teu like e, claro, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Se você quiser, deixa aqui no comentário sobre quem que você quer que a gente fale, que a gente traz esse conteúdo na sequência. A gente te espera no próximo. Valeu!